Não temos negócio neste mundo, né? O pastor não deve se envolver em politicagem, tanto lado A, lado B. Não temos negócio neste mundo. Fomos chamados para falar do Evangelho do Mestre, nosso Salvador, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, me chamo irmão Edgar, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, aos inscritos, inscreva-se, você que não é inscrito, peça aquele joinha, né? Que manda o vídeo para mais pessoas, claro, se você gostar, aquele comentário. Então vamos para os fatos, para os acontecimentos, teve um terremoto lá no Japão. Vamos ver o que fala os fatos, os acontecimentos, que anda acontecendo. Então, em meio à tragédia evangélica no Japão, testemunho o amor de Cristo. Igrejas se mobilizam para ajudar vítimas e compartilhar esperança no meio da tragédia. Houve um terremoto lá no Japão e as pessoas ajudam, né? Até no Rio de Janeiro também, quando acontece, né, aquelas inundações, as pessoas vão ajudar, né? Ajuda o seu próximo, né? Fazendo o seu trabalho, né? Tem que fazer é ajudar as pessoas, né? Ajudar aquelas que necessitam, às vezes está ali um acontecimento inesperado. Então, o Japão foi atingido por um forte terremoto que abalou principalmente a região de Tóquio, deixando rastro de destruição e sofrimento. Neste momento de dor, a comunidade cristã japonesa, apesar de pequena, ter demonstrado uma grande fé e resiliência. Que no Brasil tem bastante descendente do Japão, né? Tem da China também, tem turco, tem vários descendentes de vários lugares, né? Graças a Deus é aberta as portas. Então, os cristãos no Japão estão se unindo em oração e se mobilizam para ajudar as vítimas do terremoto. Muitas igrejas abriram as suas portas para servir como abrigos temporários, oferecendo não apenas um teto, mas também o consolo e encorajamento espiritual. Além disso, os membros das congregações estão arrecadando doações de alimento, roupas e outros suprimentos essenciais para os afetados pela tragédia. O que devemos fazer? Ajudar as pessoas que necessitam. Às vezes acontece lá em umas inundações. E ajudar o nosso próximo. O que devemos fazer? Ajudar quem necessita de ajuda. Então é impressionante ver como mesmo em meio ao próprio sofrimento, esses cristãos estão colocando em prática o amor ao próximo, ensinado por Jesus. Eles entenderam que neste momento são chamados a ser as mãos e os pés de Cristo, levando alívio físico e emocional que os mais precisam. A comunidade evangélica brasileira do Japão também não ficou parada. Muitos brasileiros que vivem no país foram impactados pelo terremoto. A igreja liberada pelo pastor brasileiro estão se mobilizando para ajudar a eles. Estão arrecadando ações, enviando voluntários para áreas mais afetadas, trabalhando em parcerias com as igrejas locais. Esses esforços em conjunto têm sido fundamental para levar esperança em meio ao caos. Os cristãos japoneses e brasileiros estão aproveitando a oportunidade para compartilhar sua fé e oferecer conforto espiritual que estão passando por momentos difíceis. Eles acreditam que apesar da dor e do sofrimento, Deus está no controle e pode transformar essas tragédias em uma oportunidade para que mais pessoas conheçam o seu amor. O testemunho desses cristãos tem chamado a atenção da sociedade japonesa, que em sua maioria não é cristã. Ver pessoa que mesmo em meio à própria dor se preocupa com o bem-estar do próximo e mantém uma fé inabalável, tem tocado corações e despertado interesse pelo Evangelho. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Ser diferente, temos que ser diferente, né? Os evangélicos. Glórias a Deus, andar na contramão, não amar o mundo. Glórias a Deus, e ajudar o nosso próximo, né? As pessoas estão vendo e pode vir para o Evangelho, né? Glórias a Deus. E que as pessoas ajudam os evangélicos e as pessoas veem, né? E vêm para Cristo, né?
Neste momento difícil, os cristãos do Japão pedem as orações de seus irmãos ao redor do mundo. Eles clamam para que Deus traga um consolo aos que perderam o ente querido, força aos que estão trabalhando incansavelmente nas operações de resgate e ajuda e esperança a todos os afetados pelo terremoto. Que a Igreja do Japão continue sendo um farol de luz em meio às trevas e mostrando o amor de Cristo através de ações concretas, compartilhando as mensagens de salvação. Que essa tragédia possa, de alguma forma, abrir as portas para que os japoneses entrem em paz e esperança em Jesus. Os irmãos e irmãs sois a luz do mundo. Glórias a Deus. Do Evangelho do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos mudar de assunto. Quando houve uma tragédia, infelizmente. O jovem ali estava no rio, né? Na cachoeira. Aí houve um acontecimento inesperado. Vamos ver, partiu. Adolescentes foram mortos após a cabeça d'água em cachoeira. Eram voluntários da igreja. Faziam uma entrega de marmita, diz pastor. O que é cabeça d'água, né? Quando tá ali numa cachoeira ali embaixo, né? A água de repente começa a subir. Eles não estavam esperando, foi muito rápido. A notícia é de 21 de março. E é de local onde eles estão, um local que a água inunda, né? Enche muito rápido. Então inundou lá, não deu tempo de sair. E a água os pegou. E foi desse jeito, alagou tudo, não deu tempo para sair, infelizmente. Essa aqui é a cabeça d'água. No último domingo, dia 17/3, uma tragédia abalou a cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná, quando 13 adolescentes, conhecidos por seu engajamento em ações sociais, perderam sua vida em decorrente de uma cabeça d'água na cachoeira local, no local onde que a água enche, né? Ali de repente a água até está baixa, mas devido às chuvas em outros locais, vai inundando ali, que a água chega até o pescoço, vai ver, já inunda tudo, já passou do pescoço, já está no cabelo. Infelizmente aconteceu. Peço a Deus, Pai, que conforte os familiares, né, pela perca. Então a Letícia de 15 anos, a Cauane de 16, o Pedro de 17 anos, frequentavam a mesma igreja, dedicavam o seu tempo às atividades voluntárias, como a distribuição de marmita para pessoas em situação de ruas, pacientes de unidade de pronto atendimento UPA. Pastor da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rodrigo Ferreira dos Santos, que acompanhava os jovens em suas atividades religiosas e sociais, expressou uma consternação nessa perda desses jovens comprometidos. Eles eram nossas motivações, nos faziam ter força, faziam obra, não apoiavam a todo momento, diz o pastor. Tomar cuidado, né? Ter o conhecimento ali onde que entrar em cachoeiras, em rios, e se observar que ali ao redor ali que a água pode, né? Pode inundar tudo, tem que ter, né? Saber, né? Onde que está pisando, tomar cuidado, né? Ao entrar aí em rios, né? Então, além disso, ele mencionou: não temos uma ação social na igreja, trabalhamos com pessoas em situação de rua, também fazemos entrega de marmita. O adolescente, juntamente com 2 adultos, estavam se refrescando na cachoeira, fazendo registro fotográfico para um evento da igreja. No momento antes que a tragédia ocorreu, a pastora Elisângela, que acompanhava o jovem na unidade, descreveu que cada um deles destacando a sua personalidade, envolvendo com a comunidade. A alegria dessa igreja, Cauane era doçura, era uma pessoa de sorriso largo. Conquistou todo mundo. A Letícia era a força muito explosiva, que era mais recém-chegada. A ovelhinha mais nova deles era uma muito amada. Descreveu a pastora. Os corpos de Letícia, Pedro e Cauane foram sepultados em Paranavaí. No entanto, Maria, mãe de Cauane, permaneceu desaparecida. Na tarde da terça, quando foi encontrada em 5 quilômetros do local do incidente por 2 pescadores.
Então vamos mudar de assunto. Vamos falar já falamos aqui vamos falar do pastor fez o L, né? Tá aí o pastor, fez o L ali. Mas não é o pastor se envolvendo em política, né? Não deve defender o Nine, né? Fui falar, não deve defender nenhum partido, né? Não temos negócio nesta vida, né? Um bom soldado não tem negócio nessa vida, é o soldado de Cristo Jesus, né? Não temos negócio neste mundo, não temos nada neste mundo. Temos que falar do Evangelho de Cristo. Fomos alistados para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Não para defender órgão nenhum, nem mandar os irmãos e irmãs. Tem pastores que mandou irmãos e irmãs lá para a rua para tomar borrachada, gás lacrimogêneo e além do mais ser preso, né? Pelos atos lá que fizeram. Não é os irmãos, mas os infiltrados, né? Mas pastores mandou lá, não são todos, alguns pastores mandou ir para a rua para defender um lado lá, o lado da política. Mas o mestre, nosso Salvador, mandou ir para a rua não, falou para falar do seu evangelho, disse para negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Não está mandando seguir a politicagem não, o pastor já está fazendo heresias, fazem errado. Não tem que ir em rua defender ninguém, tem que falar, se for para a rua, tem que falar do Evangelho. Do nosso Salvador, Cristo Jesus. Deus é zeloso e nós temos que ser zeloso. Falar do nosso mestre, não ficar defendendo o lado A, lado B, se associando com politicagem, pondo lá. As assembleias que colocam, não são todas, né? Mas a maioria, né? Coloca lá esses político em cima do púlpito para falar de voto, de campanha eleitoral. Isso não é servir ao mestre, você está servindo ao mundo. E a palavra não ameis o mundo. Ele tem negócio com este mundo, certos pastores se alistam, né, se envolvem, pede lá uma ajuda para esses deputados construir uma igreja, entre aspas, a igreja somos nós. É uns absurdos, né? Então, sem picanhas, pastor do Lula descobre que o socialismo é ilusão e vira vendedor de espeto. Não tenho nada contra esse pastor, né? Só que é errado defender lado político, seja qual for, né? Aqui não falamos de lado nenhum, não. É tudo igual, né? Que este mundo está na injustiça. Temos que esperar nada deste mundo. Temos que esperar o nosso Salvador, estar ali se alimentando, vigilantes, atentos. Glórias a Deus. Servindo ao Mestre, servindo ao Senhor Jesus, e não tendo parceria, né, associando, se reunindo com politicagem dentro da instituição. Assistir uma coisa, né, sentar lá das cadeiras, tudo bem. Agora subir lá no púlpito e fazer discurso político, aí não dá, aí está errado. Aí a associação em se reunir, tem que dar oportunidade para os irmãos, mas faz tudo errado, né? Certas placas aí, coloca lá os políticos no púlpito para falar de evento que fez isso, fez aquilo, ó, vote em não sei, vote no fulano A, fulano B, o pastor B vai se candidatar, nós precisamos pôr lá um defensor aqui da placa para o evangelho, não tem nada a ver, o mestre não mandou ninguém ir nessas coisas, não, instituição religiosa, aí fala que o Davi era um rei. Naquela época o Davi era um rei. Mas hoje não. Hoje estamos nos fins dos tempos. Não temos que... A palavra fala, né? Que não temos negócio neste mundo. Não fomos alistados para servir o mundo. Fomos alistados para servir o Mestre, Senhor Jesus. Falar do seu evangelho da luz. Glórias a Deus. Defender o evangelho da luz. Não é ficar se envolvendo com esse negócio dessa vida. Não temos negócio nenhum. Mas certos pastores esquecem do Evangelho da Luz, está lá falando, né? Falando de politicagem, defende. Então, após as eleições do Lula, o pastor Paulo, conhecido por seu apoio ao ex-presidente, enfrenta desafio em sua vida após eleições. Inicialmente cotado para assumir um cargo do governo, o Instituto de estabelecer o diálogo com as igrejas. O pastor viu expectativas frustradas por falta de espaço no governo. Ainda traiu o pastor, tá vendo? Como que não se deve
se envolver em politicagem, não deve se envolver. Foi traído. Ele esperava conseguir um cargo lá, ó, e acabou frustrando-se. Não conseguiu nada, tá vendo? Não é, o seu trabalho não é tá aí. Não, se é que tu segue o mestre, né? Eu tô vendo, analisando, tu tá seguindo mais o mundo, né? Ama mais o mundo, esquece do nosso mestre, dá as costas, né? Você vê, o Judas Iscariotes traiu o mestre por 30 moedas de prata. O que eles fazem? Os pastores traem o mestre. Tem pastor que seguia lá, o que eles fizeram? Ele se vendeu por um. Se entregou o quê? Se entregou aos maçons, veio para o evangelho, traiu o mestre. Tá lá falando, né? Disfarçado de pastor é um maçom dentro da instituição religiosa, que é absurdo, mas tem. Né? É só dar uma pesquisada aí a fundo, tu vai ver quem que é. Né? Então, recentemente, em vídeo divulgado em suas redes sociais, Schwarzenberger pede ajuda financeira a seus seguidores devido a problemas de saúde, evidenciando a dificuldade que enfrenta. Além disso, o pastor aliado do Lula também envolveu em críticas como a não deve se envolver, seja qual lado que for, não é lado nenhum, não. Temos negócio neste mundo. Mas esquece, né? Dá as costas para o mestre, o que fazem, né? Então, o local, destacando a sua postura crítica em relação acerca das declarações, foi ligado à Assembleia e pregador da Gideões. Pós-eleições de Lula, o pastor Paulo, marcada por desafio financeiro, criticada e críticas públicas, chegando ao ponto dessa semana de destacar insights como começar a vender espetos, recuperar após baque pró-Lula. Ainda foi traído o pastor aí pelo esse partido vermelho comunista socialismo, cara, no lado nenhum. Não devemos se apegar a lado nenhum, tem que seguir o mestre, seguir o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não temos negócio neste mundo. Mas certo pastor tem, né? Tem negócio, se envolve. É uns absurdos. Tem outra aqui, tem mais duas. Né? Então o pastor cria polêmica em dar conselho às esposas, incentivando a ida para o motel. Olha que absurdo, né? A gente fala pregar o evangelho, tá pregando, falando das coisas, né? Falando de sensualidade, falando para ir numa coisa dessa, que é um absurdo, né? Falando para ir em motel, né? Que absurdo, né? A gente tem que ficar quieto. Então, conhecido nas redes sociais por assumir postura contundente, defende ensinamentos da Bíblia, pastor Jack voltou a dividir opiniões nessa semana a defender um tema polêmico do evangelho que o cristão pode ir para o motel, segundo ele, fala aí na sua afirmação. Está falando do evangelho, está falando de coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver isso aí. É forçação de barra. Então, em um vídeo viralizou nas redes da Igreja Vintage, situada no Rio Grande do Sul, aparece dado conselhos às esposas cristãs. Você vê totalmente errado. O pastor fazem coisa errada, né? Essa coisa absurda. Não fala do Evangelho da Luz, fala coisas que não tem nada a ver, mano. Coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Portanto, é o que eles fazem, infelizmente, né? Porque infelizmente é assim, né? Os pastores, aqueles pastores assim que ama mais o mundo. Então vamos para o último assunto, que é o principal. Deixa eu ver se eu baixo aqui, né? Tá uma bagunça e mais bagunça. E agora onde que tá? Então a procuradora é atacada por dizer que LG dos tais contraria a Deus, não se reproduzem. É verdade, né? Essa comunidade colorida, esse vitimismo, né? Mas é verdade que a procuradora falou não se reproduz. E além de tudo é pecado. Né?
e não herdará o reino. Não se arrepender, ainda se enganam a eles mesmos, está se enganando a si mesmo, né? Que não são o que é, mas eles acham que é aquela coisa que não é, né? Um absurdo. Então, a Procuradora da Justiça passou a ser alvo de ataques a emitir opiniões pessoais a respeito da natureza reprodutível humana, envolvendo as pessoas do LG, e também reafirmar que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus com relação. Mas não vejo nada demais, né? Nada demais que a Procuradora falou a verdade. Não se reproduz. Ainda eles se enganam a eles mesmos. Então, Denise, a procuradora do Ministério Público de Alagoas, não percebeu após encerrar a reunião semanal feita entre os procuradores do seu estado, a última quinta, seu microfone permanecia funcionando. E aí essa comunidade se vitimiza, né? Às vezes falam mal dos evangélicos, essa mídia, essa grande mídia, né? A grande mídia, o carnaval, promove coisas contra, né, os evangélicos, contra o Messi, contra os evangélicos. Então, com isso, ele foi gravado a conversa com um colega criticando a decisão do outro procurador chamado Márcio, que se envolveu em ceder um veículo de regime de comandato para o movimento da ONG do GEIS, em nome do tribunal. Mas né? Mas eles não se reproduzem mesmo, aliás, não herdará o reino. Se não se arrepender, não vir para o Messi. Márcio deu um carro, disse ela, tom crítico na sequência jurídica, fez alusão à verdade biológica, desde que a pessoa do mesmo sexo em relacionamento sexual não são incapazes de reproduzir filhos, a defender a realidade só existe e é verdade. É verdade, verdade, verdade. Não se reproduz mesmo. Aí o que se fala, se vitimizam, faz vítimas. Se vitimizam. Tem mais uma, parece que tem mais uma aqui. Né? Tem mais uma, ainda faltou mais uma. Então a atriz é demitida de peça após postar versículo, terá que pagar 1,8 milhão em processo. Você vê que é absurdo, a atriz foi lá falar um versículo bíblico. É um absurdo, né? Aí vai ter que pagar lá as coisas, né? Totalmente absurdo. Então, o atrito iniciado em 2019 se tornou uma derrota judicial para a atriz cristã Sene Omoaba, que foi demitida de seu papel na peça teatral após expressar sua visão da luz da Bíblia Sagrada sobre a homossexualidade. Agora a justiça será cobrada $350 mil. Você vê que é absurdo, né? Até para pregar o evangelho, né? Você vê como que eles perseguem os evangélicos, né? Os cristãos. E agora eles falam contra os evangélicos, não dá em nada, né? Você vê como que esse mundo é arbitrário, né? Como que esse mundo é injustiça, né? Você vê o carnaval fala contra os evangélicos, fala primeiro contra o nosso mestre, nosso salvador. Fazem coisas erradas, fazem blasfêmia. Esse carnaval aí, ó. Fazem totalmente coisas absurdas. Agora quando falar dessas coisas aqui, dos coloridos, eles são totalmente leis contra, né? Leis do adversário, né? Essas leis totalmente contrárias. Então, CIA foi demitida da peça teatral A Cor de Púrpura, acusada de homofobia, por conta de uma publicação feita em 2014, versículo bíblico sobre a sexualidade. Você vê os absurdos, né? Eles podem fazer tudo, né? Tudo errado contra nós. E eles se vitimizam, você vê que é absurdo. Então ela escreveu claramente evidente do 1 Coríntios 6, 9 e 11, que a Bíblia diz sobre o assunto: não acredito que você possa nascer gay, não acredito que a homossexualidade seja certa, mas é errado. É errado, tem que vir para mim, tem que se arrepender, não tenho nada contra a pessoa, se ela é do lado colorido.
Mas para vir para o Senhor Jesus tem que se arrepender do pecado. Então vamos para a palavra, glórias a Deus, o melhor é a palavra, meu, quer se alimentar constantemente. 2 Timóteo 2, versículo 1, bom combatente de Jesus Cristo, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus, ser combatente, ser um bom soldado, uma boa soldada. Glórias a Deus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muita testemunha, confie nos homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Ser um bom soldado, ser uma boa soldada em Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar, então não temos negócio na vida civil, somos soldados de Cristo Jesus. Graças a Deus. Falar do Evangelho, não se envolver com este mundo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, quem que nos alistou, nós está servindo a quem? Estamos servindo ao nosso Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Somos soldado do Mestre, nosso Salvador. Não temos negócio dessa vida civil. Falar do Evangelho, não se envolver com essas coisas terrenas, com politicagem, se envolver com essas coisas erradas. Não se associar, não se reunir com falsos pastores, falsos profetas. Não se reunir com politicagem dentro da instituição religiosa, dentro da suposta igreja. Semelhante a nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve deve ser primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitando dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso, contudo a palavra não está presa, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Glórias a Deus. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. E se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Um trabalhador é aprovado, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Então, na hora da pregação ali da palavra, né, não ficar batendo boca, né, bater boca com as pessoas, não. Não ficar lá discutindo com discussões, são inúteis, não servem para nada. Aqui fala, né? Procure se apresentar-se a Deus aprovado e não se envolver em discussões que não servem para nada. É que pregar o evangelho, pregue, mas não fique batendo boca, né? Tem certos pregadores que ficam batendo boca, né? Tá lá falando a palavra, mas tá batendo boca com as pessoas. Não, é errado ficar discutindo com as pessoas. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, de que maneira corretamente
a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Você vê lá o pastor falando de coisas absurdas, falando de motel. Um fala lá que o dízimo para ele não tem valor, a pessoa que não dá o dinheiro lá na obra lá do homem não tem valor para ele. Você vê que é absurdo, né? Falar que os irmãos não têm valor, o que ele quer dizer, né? É um absurdo. O ensino deles alastra-se como um câncer entre eles, Himeneu e Fileto. Estes desviaram da verdade, dizendo que ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com essa inscrição: o Senhor concede quem lhe pertence e afasta da iniquidade. Aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois não sabe que acabam em brigas. Então, evitar discussões inúteis dentro da instituição religiosa. Bater boca com o pastor, bater boca com... Tem que evitar conversas tolas e inúteis. Você viu um vídeo lá com a irmã brigando com a outra, pôs sobre a cabeça da outra, você vê o que está acontecendo lá no meio dessa suposta igreja. Deve evitar isso, né? Uma colocou a mão na cabeça da irmã, outra irmã colocou a mão na cabeça da outra, quase sai em briga lá. Evitar coisas, certas atitudes, né? Evitar briga, né? Ainda mais ainda na instituição religiosa. E a palavra fala, ao servo do Senhor não convém brigar, mas também sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão que lhe oponha na esperança de que lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. É se arrepender do pecado constantemente. Para que assim voltem à sobriedade, escape da armadilha do inimigo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Glórias a Deus, e obedecer os mandamentos, seguir a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 9, versículo 13, de porém aprender que significa misericórdia quer não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores arrependimento. O que devemos fazer? Se arrepender diariamente é constantemente. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Tá, a próxima vez, Senhor Jesus, vem nos salvar, vem nos resgatar, se santifique na palavra, em oração. Glórias a Deus, glória a Jesus. Peço a Deus Pai que abençoe os que perseguem, abençoe os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.